E aí, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o diabo? Falar um pouquinho sobre o diabo. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero te contar um pouco sobre o diabo, sobre Satanás. Quem ele é, o que ele faz, como ele age nas nossas vidas ainda hoje. Ele nasce como um anjo. Todo anjo foi criado por Deus e Satanás era um desses anjos. Ele se chamava Lúcifer e tinha um cargo muito alto, uma hierarquia muito alta entre os anjos. Ele tinha como característica a sua beleza e o seu poder, mas com isso ele se perde. Ele começa a ficar orgulhoso e aspirar ao cargo de Deus. Ele quer ter o poder que Deus tem. Então ele começa a organizar um tipo de rebelião no céu entre os anjos para tomar o lugar de Deus. É claro que eles não conseguem isso. Deus então condena Lúcifer e todos os anjos que se aliaram a ele. 1/3 dos anjos ao total. E eles são todos sentenciados ao inferno, a viver longe de Deus. E a gente começa a ver Satanás agindo ali como cobra no Jardim do Éden. Mas a questão que você pode ficar é, se Deus criou os anjos, como que Satanás, como que Lúcifer pode ter essa atitude de se rebelar contra seu próprio Criador? Isso é muito simples. Os anjos foram criados por Deus e tudo que Deus criou é perfeito. Deus criou os anjos com personalidade, com emoções, com inteligência, com sabedoria e com poder. Mas Ele criou eles para auxiliarem a Ele na sua obra e para o adorar. Mas como eles são dotados de personalidade, da sua própria emoção e inteligência, eles então têm a capacidade de tomar decisões. E Lúcifer toma essa decisão de aspirar ao cargo de Deus. Satanás e todos esses outros anjos são condenados. E você pode se perguntar também, já que eles já foram condenados por Deus, qual é o objetivo deles? Eles não conseguiram o cargo de Deus, não conseguiram o poder de Deus. O que eles estão tentando fazer então até hoje? Bom, é muito simples. Depois que Lúcifer foi condenado, o principal objetivo dele foi ser contrário a Deus. Foi ser contrário à obra de Deus e aos desejos de Deus. E o desejo de Deus é algo muito simples. Ele quer que toda a sua criação viva próxima dele, principalmente nós que fomos criados à sua imagem e semelhança. O que Deus mais quer é que nós tenhamos uma vida próxima dele, tendo um relacionamento íntimo com ele. Satanás tem como objetivo impedir que a gente tenha um relacionamento íntimo com Deus e ele quer levar o máximo de gente, o máximo da criação de Deus, junto com ele nessa condenação que ele teve. Então ele passa a desejar a separação de Deus e do homem. Só que o ponto é que ele não tem domínio sobre a terra. Quem criou a terra e os homens foi Deus. Tanto os anjos, foi Deus que criou tudo, Deus que criou. Só que até a sentença dele ser executada, a Bíblia diz que esse dia vai ser quando Jesus voltar, pisar na cabeça da serpente e executar a sentença de Satanás. Mas até lá, ele atua livremente entre nós. Então é importante destacar que Satanás não é uma oposição direta a Deus. Satanás é como alguém que tenta atrapalhar a obra de Deus, mas que já tem o seu destino selado. Ele não é uma força contrária a Deus, nem é forte o suficiente para isso. Deus é soberano e todo-poderoso e ele tem todo o poder e controle sobre Satanás e os demônios. Mas então você também pode se perguntar, se esse é o objetivo de Satanás, quão forte ele é, quão poderoso ele é para fazer isso. Se Deus criou ele e ele foi sentenciado já, quanto poder ele tem para concluir esse objetivo dele de nos separar de Deus? Bom, Satanás não é onipotente, nem onisciente, nem onipresente como Deus é. Ele é, como todo anjo, um ser celestial, mas sem dúvida ele é o ser milenar mais inteligente que existe na Terra. Porque ele está desde a criação entendendo o comportamento humano e de toda a criatura de Deus. E ele possui uma falsa onipresença. A gente tem essa sensação de que Satanás sabe tudo sobre nós. Ele não sabe. A questão é que ele tem muitos demônios ao seu serviço e eles vivem conosco, vivem na mesma esfera espiritual que os anjos. Eles passam a nos conhecer a partir das ações, atitudes que a gente toma e palavras que a gente diz. Eles não conhecem a nossa mente como Deus conhece. E é assim que se dá a inteligência de Satanás. Ele nos conhece e nos interpreta a partir daquilo que a gente mostra para ele. Só que ele é astuto a ponto de entender o nosso coração a partir de tudo que nós fazemos. E as estratégias que ele usa são muito perversas. Satanás usa principalmente da tentação, da enganação e do medo, que ele mais quer desviar a criação de Deus, do seu Criador, a partir da tentação dos nossos prazeres carnais, a partir do engano de que Deus é um ser ruim e com mentiras e até meias verdades sobre Deus e através do medo. Mas a maior estratégia de Satanás é agir sem ser notado. Satanás age diariamente em nossas vidas e a gente não percebe. E esse é o principal poder de Satanás, é agir sem ser
notado. É necessário um entendimento espiritual muito grande para que a gente entenda quando Satanás está agindo na nossa vida e quando ele não está. Ele tem o poder e a capacidade de nos influenciar e nos dar ideias que nós mesmos alimentamos e acatamos isso. O que Satanás faz de forma muito astuta é te dar uma ideia e fazer você pensar que essa ideia é sua. Isso pode assustar um pouco. Você pode pensar que Satanás está te manipulando 24 horas. Mas calma, não é isso que acontece. Pelo menos na maioria dos casos. Aqueles que já acreditam em Jesus, já têm a marca da promessa, são livres do controle de Satanás. A Bíblia diz que aquele que é submisso a Deus, o maligno não toca. Ou seja, todo aquele que já aceitou Jesus não pode ser diretamente influenciado e controlado por Satanás. Depois que a gente aceita Jesus, a nossa batalha espiritual passa a ser vencer as mentiras que Satanás coloca nas nossas mentes e viver a verdade que Deus nos disse através da Bíblia. Então, o que nós podemos fazer para resistir Satanás? Para evitar essa influência, esse controle dele? Bom, a nossa principal estratégia deve ser se submeter a Deus. Como eu já falei anteriormente, a gente nunca vai conseguir ser mais esperto que o diabo. Se você quer resistir à influência de Satanás, seu principal objetivo deve ser fazer aquilo que ele não quer que você faça, se aproximar de Deus. A nossa batalha espiritual é constante. A gente precisa vigiar e entender quando Satanás está agindo na nossa vida. Mas se você quer se armar contra Satanás, o que você precisa fazer é entender sua identidade em Cristo e o teu relacionamento com Ele. Entenda, quem é submisso e entregue a Deus não tem que temer Satanás. Mas ainda assim vivemos constantes lutas contra o pecado nas nossas vidas. Se quisermos a santidade, se quisermos viver o propósito de Deus para a nossa vida, precisamos sim lutar e resistir contra Satanás todos os dias. Meu convite para você é: não se assuste com Satanás, mas se apaixone por Deus. Viva uma vida intensa e radical de relacionamento com Deus. Entenda, Satanás já foi derrotado, já foi condenado, a sua sentença está para ser executada. A nós basta resistir até lá. Satanás já foi derrotado pela cruz, mas ele ainda precisa ser vencido todos os dias por nós. É só Jesus e a cruz que podem nos salvar de Satanás e de suas armadilhas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deus abençoe. Tamo junto.